né, dar boa tarde a todas e a todos. E é muito prazer a gente iniciar aí mais uma live de hidrogeologia do curso de Engenharia Geológica da UFVJM. Meu nome é Ana Maciel, eu sou a professora de hidrogeologia e geologia urbana e ambiental aqui do curso. Geralmente eu gosto de iniciar apresentando o curso, né, convidando vocês a conhecer esse curso da Engenharia Geológica aqui da UFVJM. Ele é recente, ele iniciou em 2014, aqui na cidade de Diamantina, né, em Minas Gerais. E pensando, né, no norte de Minas Gerais, é o único curso de geologia, e que não é nada pequeno, né, o norte de Minas. Então, eu quero enfatizar aí a importância dos cursos de geologia, né, que apesar de poucos, são extremamente necessários num país tão grande, tão rico de recursos naturais, tão diverso. E Diamantina é um lugar especial para os estudos, né, sobre a Serra do Espinhaço, e não é à toa que Diamantina recebeu e ainda recebe muitos alunos da comunidade geológica para fazer seus estágios, mapeamentos aqui na região. Então, quem conhece, né, sabe do que eu estou falando, e quem não conhece, fica aí o convite para um dia conhecer. E falando aí em curso, universidades, hoje é um dia especial, né, hoje é o dia dos professores. E eu gostaria de lembrar aqui uma frase de uma das mais importantes escritoras brasileiras, a Cora Coralina. Ela diz assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, fica aqui o meu muito obrigada a todas e todos os professores, e é um prazer poder fazer parte também dessa profissão tão bonita que compartilha nosso bem mais valioso, o conhecimento. E eu não podia deixar de falar também Paulo Freire, né? O conhecimento, a educação pode mudar as pessoas, e são as pessoas que possuem a capacidade de transformar o mundo. Então, pensando nisso, nesse atípico ano de 2020, a gente procurou promover coisas desse tipo, né, de juntar grandes professores, pesquisadores e profissionais da área para falar um pouquinho da experiência de cada um em diferentes temas da hidrogeologia e áreas de atuação, e compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, essa é uma iniciativa de uma disciplina eletiva do curso de Engenharia Geológica, que tem o objetivo de tentar aproximar esses profissionais das águas subterrâneas com os alunos e também os interessados no assunto, né? Afinal, o convite é aberto, e a gente acredita que quanto mais gente interessada participar, mais rico se torna esse debate. Então, essas lives, elas estão ocorrendo todas as quintas-feiras, às 15 horas, até o mês de dezembro. E aos poucos a gente vai divulgando os palestrantes, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem o YouTube também, que a gente está colocando as palestras depois. E eu espero que a gente tenha boas discussões por aqui. E a nossa convidada especial de hoje é uma professora, a professora doutora Veridiana Martins. A Veridiana, ela possui graduação em Geologia pela Universidade de São Paulo, também uma graduação em licenciatura em Geologia, também pela USP, mestrado em Geociências e doutorado em Geoquímica e Geotectônica pela USP. Ela é professora doutora do IGC-USP desde 2009, tem experiência na área de geociências, com ênfase em geologia isotópica, atuando principalmente em águas subterrâneas. Aplica isótopos de hidrogênio, oxigênio, estrôncio e chumbo à água subterrânea para estudo de recarga e contaminação. Recentemente, tem atuado também na área de prevenção e desastres naturais, com enfoque em percepção de risco e ensino. Faz parte do Centro de Pesquisas Geocronológicas, o CPGEL, da USP, Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, o CEPAS, e Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, CEPED, e da Rede Nacional de Isótopos Forenses. A Veridiana vai falar hoje com a gente sobre a seguinte questão: o que os isótopos nos contam sobre os recursos hídricos? Então, técnicas isotópicas entraram no currículo de hidrogeologia e suas aplicações para não sair mais, né? O que são? Como se comportam? Como os estudamos? E como eles nos ajudam a compreender problemas associados aos recursos hídricos e à hidrogeologia? De onde vem a água de uma fonte, ou de uma fonte ou de um aquífero? A água de chuva alimenta um aquífero?
Quantos anos tem a água que você bebe? Quanto de água subterrânea tem em um rio? Quem contaminou o aquífero? Essas são informações importantes, né, para a gestão e uso sustentável do recurso hídrico, que podem ser respondidas com técnicas isotópicas. Então, muitas questões aí que nós, hidrogeólogos, podemos responder e que hoje a professora Veridiana vai contar um pouco para a gente. Então, vamos lá. Durante a palestra, eu vou pedir para os participantes desligarem suas câmeras, microfones, né, para tomar cuidado de não compartilhar suas telas, isso para ajudar na conexão. E a proposta é que após a palestra a gente abra aí para um debate, então fiquem à vontade, já podem usar o chat colocando as perguntas, fazendo comentários, que depois a gente vai abrir para conversar. Vai ser emitido certificados aos participantes, o link ele será liberado pelo chat, ficará disponível até o final da discussão. Eu estou contando aí com a ajuda de 2 alunas do curso, né? Porque professores, o que seriam os professores sem seus alunos? Muito obrigada, Oliana e Merielle, que estão dando um grande apoio aí para nós. Então, Veri, muito obrigada, professora Veridiana, por dispor do seu tempo, que eu sei que é super concorrido, ainda mais em tempos de pandemia, né? Mas que mesmo assim você veio aqui para permitir essa troca de conhecimento com a gente. Muito obrigada. A palavra é sua, pode compartilhar aí a apresentação e fique à vontade. Bom, obrigada, Ana, eu agradeço, estou muito contente de estar aqui dando essa palestra para vocês, né? Tenho um carinho muito grande por Diamantina, não só por conta da geologia, da história da geologia e da área, né? Mas, enfim, é um lugar bem importante, assim, acho que na vida das pessoas como um todo, de história, né, enfim, na geologia, na carreira, eu tenho um carinho muito grande por Diamantina, né, é um celeiro aí de várias coisas. Bom, eu vou, então, compartilhar minha apresentação. Eu vou começar a apresentação com... Eu descobri agora, inclusive por conta da disciplina na pós que eu dou, que é preparação pedagógica, e os alunos me ensinaram uma ferramenta que é a Mentimeter. E aí eu gosto de fazer interações, né, com as pessoas. Quando a gente, nessa aula à distância, assim, nessa coisa à distância, a gente fica bem ruim, né, para trabalhar. Então, vamos lá. Nessa apresentação, eu vou tentar responder todas essas perguntas aí, né, que eu fiz, mas basicamente são o que são, como se comportam, como os estudamos e como eles vão ajudar a compreender os problemas, né, associados aos recursos hídricos e hidrogeologia. Que esse último item são essas últimas várias perguntas que a Ana colocou aí para vocês. Então, quando a gente pensa em isótopos, né, então, assim, quando vocês ouvem essa palavra, né, ou esse termo isótopo, qual é a palavra que vem à sua mente? Então, para a gente entender eu queria ver o que é que vocês, né, entendem, né, entendem não, o que vem na mente de vocês quando vocês ouvem essa palavra? É quase uma pesquisa, né, que eu faço. Então, eu vou pedir para vocês entrarem nesse site, que é o www.mente.com, e digitar esse código aí, que é o 2261100. E aí vocês escrevam a primeira palavra que vem à mente quando vocês ouvem isótopo. Eu acho interessante que não apareceu nenhum nome de elemento químico, né, mas apareceu os átomos, os prótons, a geoquímica, apareceu radioativo, né, que é uma coisa que a gente vai falar hoje, idade, mesmo elemento, número atômico, né, decaimento. Então, são sempre, o isótopo está muito ligado à geoquímica dentro do curso da geologia, né, de engenharia geológica, está ligado certamente aos átomos, né, mas eu vejo que aqui parte muito mais para um tipo de isótopo e não tanto para outro tipo de isótopo,
né, que a gente vai falar aí pelo menos de 2 tipos hoje, né. Reta meteórica apareceu aqui, né, e não, será que foi o Ricardo? A reta meteórica fui eu. Ah, é a... o Ricardo que gosta de retas meteóricas. Mas vamos lá, então, vamos continuar aqui. Quando a gente está falando, então, de um isótopo, a gente tem que falar do átomo, né, vocês mesmos, a maioria, né, das pessoas, não sei se foi a maioria, mas uma boa parte das pessoas lembrou da palavra, veio átomo, né, então a gente tem que, para entender isótopo, a gente tem que ter um conceito, tem que ter um modelo, né, de átomo na mente, né, a definição de isótopo começa aqui, no átomo, né. O átomo, então, todo mundo sabe, né, todo mundo fez ensino médio, ele é formado por um núcleo que contém aí X números de prótons, X números de nêutrons, né, no seu núcleo, e no seu entorno a gente tem os elétrons, né, que fazem como chama isso, gente? Fugiu o nome. Não é uma circulação, né? Fazem essa rotação em volta do núcleo, rotação não, translação, né, em volta do núcleo, de uma forma não assim tão bonitinha quanto essa, né, ele é mais caótico, ele não é assim, e esse modelo de átomo aqui é um modelo quase que estilizado, né, então, mas de qualquer forma, o tamanho da eletrosfera onde se encontram os elétrons, em raio ele é muito grande, em comparação com o núcleo, mas toda a massa do núcleo se encontra praticamente, do átomo se encontra praticamente dentro do núcleo, né? A massa do átomo é formada pelo número de prótons e o número de nêutrons, né? Então, quando a gente tem um elemento químico X, né, a gente vai ter, no lado esquerdo, em cima, a massa do átomo, né, e embaixo a gente tem o número atômico. São duas definições muito importantes para isótopos. A massa do átomo é formada por nêutrons e prótons, e o número atômico é o número de prótons, né? É o Z, é o que vai definir o lugar deste elemento na tabela periódica. É um único elemento, né? Cada quantidade de X de próton corresponde a um único elemento. Já a massa do átomo, nossa, peraí. Já a massa vai começar tudo de novo. Já a massa do átomo, ela é formada pelo número de nêutrons, né, e número de prótons. Ou seja, se o número de prótons não varia e corresponde a um mesmo elemento químico, né, a única coisa que eu posso variar aqui é o número de nêutrons, e aí eu vou variar o número de massa, vou variar a massa do átomo, ou ele vai ser mais leve ou ele vai ser mais pesado, né? Tá muito rápido aquilo. Bom, aí eu tenho aqui, por exemplo, para a gente só ver uma tabela periódica, a gente tem o hidrogênio, que ocupa esse primeiro lugar aí na tabela periódica, ele tem um Z, né, que é o número de prótons, que é 1, e o número de massa pode variar, né? O hélio é o segundo elemento, o Z dele é 2, o lítio é o 3, o boro é o 5, né? E esse Z é que define o elemento químico, que é o número de prótons, tá? Quer dizer, o Z é o número de prótons, é ele que define o elemento químico. Eu não tenho dois elementos químicos diferentes com o mesmo Z. É isso que eu queria dizer, tá? Bom, então, só para a gente entender agora com relação à variação do número de nêutrons, né? Se eu tiver aqui um átomo com um número de próton, que é 1, é o Z do primeiro, no segundo também, então eu tenho o mesmo elemento químico, eu tenho o número de nêutrons no átomo 1 é 0,
o número de nêutrons no átomo 2 é 1 e no átomo 3 é 2. Elétron é 1, né? Eu tenho um elétron e um próton. Para eu ter o número de massa desses 3 átomos aí, do mesmo elemento, que é o Z número 1, é o hidrogênio, né? Eu tenho que somar o número de prótons com o número de nêutrons, certo? E isso vai dar o número de massa. Então, desse hidrogênio, eu posso ter o elemento que é o com massa 1, massa 2 e massa 3. Então, o primeiro é o hidrogênio 1, o segundo é o deutério e o terceiro é o trítio. Tá? Bom, se eu der um zoom, então, agora pensando só em isótopos, né? Se eu tenho, nesta tabela periódica, se eu tenho em cada quadradinho um elemento químico, como é que eu representaria numa tabela todos os isótopos, né? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que aqui colocar do lado do hidrogênio o deutério, depois o trítio, do lado do lítio, o lítio com massa 6, o lítio com massa 7, né? Então, eu teria uma tabela periódica que seria isso aqui, né? Cada linha dessa daqui, né, é um elemento químico, tá? Com seus vários isótopos. Então, eu tenho aqui, nesse quadro de nuclídeos, eu tenho os isótopos que existem, não só os naturais, mas também os não naturais, né, que o homem consegue gerar. Os quadradinhos em azul representam o que a gente chama de isótopos estáveis, ou nuclídeos estáveis, os núcleos são estáveis. Os em rosa são os núclídeos instáveis de longa vida, naturais, e em amarelo, os núclídeos instáveis de curta vida, né? Também naturais. Os verdes são os não naturais. Então, a gente tem, desde o hidrogênio aqui, vai até o urânio, e tem, enfim, outros elementos ainda. Agora, o que acontece com isso, né? Lembrando que, em cada linha dessa daqui, eu vou ter o mesmo Z, e eu vou estar variando o quê? O N, que é o meu eixo X. Então, em cada linha, eu tenho um elemento químico, e no eixo X, eu vou ter este elemento químico com diferentes números de nêutrons, que vão conferir, portanto, massas diferentes, certo? Essa relação entre a quantidade de nêutrons e prótons que tem no núcleo, elas procuram atingir uma estabilidade. Existe uma relação entre esses números, que no começo ela é uma relação Z igual a N, o número de prótons é igual ao número de nêutrons, né, mais perto do 0,0 desse gráfico, e aí então eu vou ter uma proporção 1 para 1 de Z e N, e eu vou ter um núcleo estável. Conforme eu vou tendo um número de Z maior, eu vou precisar cada vez mais de mais N's para estabilizar esse núcleo. Por isso que esses quadradinhos pretos que representam os núcleos, os isótopos de núcleos estáveis, eles dão essa inflexão para baixo dessa linha 1 para 1, né? Que eu vou precisar cada vez mais de números maiores de nêutrons para estabilizar o núcleo, tá? Bom, existem, então, até o chumbo, existem isótopos estáveis naturais, né? Que são, que vocês acabaram não mencionando, né? Vocês mencionaram apenas os radiogênicos, que não têm os núcleos, vocês mencionaram os que sofrem decaimento radioativo, cujos radioativos, né, eles não têm o núcleo estável, eles vão ter um núcleo instável e vão decair, né? Então, aqui a gente já faz uma distinção. A gente vai ter isótopos que podem ter um núcleo estável e um núcleo instável. Por que a gente está falando isso? E por que essa questão de massa, né, de número de Z e número de massa, quanto maior o número de massa, né, eu vou diminuindo vou tendo essa declinação aqui, né, da estabilidade, porque vai ficando cada vez mais difícil o núcleo ser estável, né?
Isso vai implicar no quê? Vai aplicar em como eu analiso os isótopos e em como eles podem ser utilizados na natureza e nos estudos hidrológicos. Por isso que é importante a gente fazer essa distinção entre os estáveis e os radioativos, tá? Uma outra coisa que também é muito importante para a atual conjuntura que a gente vê de aplicação de isótopos em hidrogeologia foi a evolução dos equipamentos, né? A gente tem aqui um gráfico que mostra que lá em 1935 eu tinha por volta de 90 elementos, enfim, isótopos conhecidos, eu não tinha muita coisa, né? Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1958, já passa por um número por volta de 300 elementos e seus isótopos, e em 2015 a gente já está hoje com mais de 4.000, né? Então, como que a gente consegue saber isso? Primeiro que evoluindo as metodologias analíticas e os equipamentos, né? Com os avanços tecnológicos, a gente consegue cada vez mais medir coisas que existem em muito, muito pequenas quantidades. Tá? Então, resumindo essa primeira parte aqui, que é o que é um isótopo, né? A massa de um átomo, a soma do número de atômico, que é o número de prótons, com o número de nêutrons, que estão no seu núcleo. Isótopos são elementos do mesmo número atômico, né? Ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, mas têm diferentes números de massa, porque possuem diferentes números de nêutrons. E existem isótopos que são estáveis, e existem isótopos que são radioativos. Tudo bem? Bom, como que eles se comportam, então? Existe uma coisa que acontece entre as moléculas, né, por conta dessas ligações que existem entre o seu núcleo e a sua eletrosfera, e entre essas eletrosferas e os outros eletrosferas dos outros átomos, né, que estão aqui resumidas nessa figura, né, de certa forma. Quando a gente tem uma molécula muito próxima uma da outra, a gente vai precisar de uma certa energia para dissociar essa molécula, tá certo? Como aquela questão da energia potencial para transformar, inicial para transformar em energia cinética, né? E eu preciso atingir um valor maior para depois poder, enfim, né, fazer a minha reação, enfim, acontecer e dissociar. Então, eu preciso aqui, né, atingir um estado aqui, que são essa zona de conforto, né, para depois poder dissociar essa molécula. No caso dos isótopos leves, a minha energia necessária para dissociar essas moléculas, ela é menor do que as ligações dos isótopos pesados, que são mais fortes. Tá? O que isso implica? É como se a gente tivesse a seguinte situação. Essa daqui, esse desenho esquemático, sou eu. Eu, do lado esquerdo, bem magrinha antes de casar e ter filho, e eu, hoje, depois de ter tido um filho, já com 15 anos, e na pandemia, tá? Que a gente só está engordando, não está fazendo muito exercício, só come em casa, né? Bom, se a gente pegar essas duas eus aí, né, a magrinha e a mais gordinha, e colocar as duas para correr, se fosse possível, né, em um espaço, quem chegaria primeiro? No final, na reta final de chegada. Podem falar, abrir o microfone e falar, eu gosto de ouvir vocês. Você é magrinha. Eu magrinha, certo? Então, é a mesma coisa com os isótopos, né? Os isótopos leves, eles são mais rápidos nas reações, eles são mais fáceis de se dissociar, e eles são os primeiros que saem, por exemplo, numa evaporação, né? E a gente, então, tem essa diferença entre isótopos leves e pesados, tá?
de um mesmo elemento. Acontece o seguinte, peraí, que eu achei que estava sem efeito, está com efeito. Acontece o seguinte, existe ainda uma outra situação. Nem todos os isótopos, né, se comportam dessa forma. Por quê? Aí vem uma explicação, que é essa daqui, desta figura. O hidrogênio, que tem eu coloquei aqui só 2 isótopos deles, um deles tem massa 1 e o outro tem massa 2. Isso significa que a diferença de massa entre eles, pensando que 2 é 100%, né, é 100%, certo? Ou 50%, enfim, é um valor, a diferença de massa entre eles é muito maior. Aqui sim, eu tenho um magrinho e um gordinho. Agora, no caso do chumbo, né, que a diferença de massa é 1 em 207, né, eu tenho uma porcentagem muito pequena de diferença de massa, quase não perceptível, que os equipamentos de hoje não conseguem analisar dentro do erro que eles têm, né? Então, hoje, né, eu estou dizendo isso porque já se pensava isso de alguns outros elementos, depois, com o avanço da tecnologia, se descobriu que eles fracionavam também. Então, hoje, esses elementos químicos de massas muito grandes, a gente acredita que eles não fracionam, né? Então, se tiver uma evaporação, não vai primeiro sair o 206 e o 207 fica no líquido. Eles vão praticamente se comportar do mesmo jeito, tá? Virtualmente não há diferença, não há fracionamento entre esses 2 isótopos de elemento de chumbo, tá bom? Então, por que isso é importante? Porque no ciclo geoquímico global, né, que a gente tem tanto os fenômenos ligados à dinâmica externa, que está ligado aos oceanos, às águas superficiais, à atmosfera, né, uma parte da água subterrânea, enfim, todos esses processos, né, evapotranspiração, precipitação, evaporação, intemperismo, precipitação e diagênese, circulação hidrotermal, todos esses processos fracionam esses isótopos mais leves, tá? Enquanto que os isótopos mais pesados não sofrem fracionamento nessas temperaturas mais baixas, que a gente, na dinâmica externa do planeta, né? Na dinâmica interna pode até haver fracionamento, né, ligado a outras questões, e não a questão de evaporação e precipitação, né, são outros processos aí que estão acontecendo. Tudo bem? Essa é uma diferença muito importante, porque um isótopo vai dar uma resposta e o outro vai dar outra resposta. Os que fracionam vão nos dar, tem uma fortaleza na dinâmica externa, né, diferente da fortaleza ou da importância dos isótopos de massa mais pesadas, e que são geralmente radioativos. O isótopo de chumbo 208 é o último isótopo estável da tabela periódica. A partir dele, todos os isótopos são radioativos. Bom, então, o que a gente tem? A gente tem na história aí dos estudos isotópicos, a gente tem os primeiros que foram analisados, os pioneiros, são os que são mais abundantes e os que têm as massas maiores, digamos assim, né? É o hidrogênio, o oxigênio, né? São os ditos isótopos ambientais, né? Então, dentro dos isótopos tanto radioativos quanto estáveis, a gente tem os que são os chamados isótopos ambientais, né? Que são o hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e enxofre, tá? O hidrogênio, por exemplo, ele tem o trítio, né, que é fruto de decaimento radioativo. O carbono tem o carbono 14, então eles são isótopos ambientais porque eles ocorrem naturalmente e são encontrados em abundância no ambiente terrestre,
tá? Aí eu tenho o que a gente chama de isótopos estáveis tradicionais, né? São estáveis só, eu já não estou falando do carbono 14 e nem do trítio. Estou falando dos estáveis tradicionais, que são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, os isótopos estáveis deles e o enxofre. Nos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000, com o avanço, né, dos espectrômetros de massa, vários pesquisadores conseguiram começar a analisar isótopos de elementos, isótopos estáveis de elementos não tradicionais, que são mais pesados, né, do que o que comumente se analisava, e menos abundantes, né, que é o caso do lítio, do magnésio, do cálcio, do cromo, do ferro, do molibdênio, do cobre, do zinco, do selênio e do cloro. Esses são isótopos que estão praticamente no começo da sua aplicação no Brasil, né? Não tem muitos trabalhos ainda de dados, como tem de hidrogênio e oxigênio, né? Não tem ainda muitos, mas tem alguns de dados com esses isótopos, né? De publicações brasileiras, né? Mas internacional começou um pouco antes, né? Essa figura é a capa de um livro, que se chama Geoquímica de Isótopos Estáveis Não Tradicionais. Então, eu adoto essa nomenclatura. Tem gente que fala convencional, eu prefiro adotar o não tradicional, porque essa é a publicação que começa, né, que difunde mais essas novas técnicas isotópicas, né? Enfim, tá? Os isótopos tradicionais é esse. Esse aqui é um professor da Inglaterra, o Mike Edmonds, ele era, acho que, do Serviço Geológico Britânico. Ele faleceu em 2015, mas ele tem um trabalho muito importante na área de isotopia e ligado à hidroquímica, principalmente, né? E eu vou trazer duas... ele fez um artigo comemorativo aos 40 anos, né, da geoquímica isotópica, e aí eu vou trazer alguns comentários que ele fez nesse artigo aqui, nessa apresentação. Então, o primeiro comentário que ele traz, que eu estou trazendo dele, é esse, né, que ele diz que o futuro da aplicação isotópica na hidroquímica continua sendo promissor com o advento desse espectrômetro de massa, o ICP-MS, multicoletor, né, que leva à possibilidade de estender estudos de isótopos estáveis para quase toda a tabela periódica, né? Então, esse é o cenário atual que a gente tem. Então, resumo 2, né, dessa parte, como é que eles funcionam. Então, eles fracionam, né, os isótopos de massas menores fracionam em processos da superfície terrestre, e os de massas mais pesados não. Avanços nos espectrômetros de massa permitiram a gente diferenciar o que seriam os estáveis tradicionais dos estáveis não tradicionais. E a nomenclatura de isótopos ambientais podem incluir tanto isótopos que são estáveis ou aqueles que são radioativos. E eles estão relacionados, essa nomenclatura está relacionada aos elementos mais comuns e abundantes da superfície terrestre. Bom, então, como a gente analisa isótopos? Bom, a gente precisa de um espectrômetro de massa. Essa é a primeira coisa importante desse assunto. E como é que funciona o espectrômetro de massa? Basicamente, ele tem uma entrada, né, que é onde está essa fonte de íon source, aqui do lado esquerdo, né? Será que eu não sei se eu consigo usar um apontador aqui, acho que não. E eu coloco a minha amostra nesse filamento e eu vou dar um jeito de ionizar esse filamento. Cada tipo de espectrômetro de massa trabalha com um processo de ionização que pode ser diferente. Pode ser por plasma ou pode ser por indução térmica. Tá? Então, eu vou lá, coloco o meu elemento químico e faço a ionização. Esse íon, ele é, então, puxado para dentro de um vácuo que vai fazer com que esse íon caminhe através de um ímã
E por conta daquela regra da mão esquerda, né, que é velocidade, corrente de campo, eu vou ter um comportamento diferente. Cada massa vai ter um comportamento do campo, né, o campo magnético que está sendo gerado ali vai fazer com que o movimento seja diferente. Os isótopos que são mais pesados, né, eles vão seguir essa linha azul, e os que são mais leves vão seguir essa linha vermelha. O ímã, ele vai conseguir inclinar mais os isótopos mais leves em relação aos pesados. E esses, nesse caso, a gente está falando dos bem pesados, a gente está falando do chumbo, a gente está falando do urânio, a gente está falando desses elementos de massa grande também, tá? Para os leves, como é mais fácil, isótopos, né, estáveis leves, é mais fácil a sua análise, existem outras técnicas que são mais baratas, como a técnica a laser, que é um outro equipamento. Tá? Bom. Veri, só um detalhe, a gente está conseguindo ver seu mouse, tá? Você pode mexer e a gente vê. Ah, mas eu não vejo o mouse. Ah. Como que vocês conseguem e eu não? Ah, desculpe. Gente, peraí, será que é porque está muito rápido? Bom, não basta só ter o espectrômetro de massa, certo? A gente tem que ter a amostra e a gente tem que saber coletar essa amostra. E para a água, né, é um pouco diferente da rocha, porque o afloramento, né, alguns de vocês já devem, espero que tenham conseguido fazer trabalho de... Bom, Diamantina é maravilhosa para isso, né? Fazer trabalhos de campo, mas a gente coleta a amostra e leva para o laboratório. Né? No caso da água, a gente tem que ter vários outros cuidados. A água superficial tem suas regras, a água subterrânea tem são outras regras, né? A gente normalmente tem que conhecer o poço que está fornecendo essa água, a gente tem que saber onde os filtros desses poços estão, para saber que zona que essa água está mostrando, esse poço está mostrando a água, né? Que área que em contato com qual geologia, né, essa água está. Então, isso tudo requer não só ir lá e coletar. Né? Além disso, a gente usa um método que a gente chama de baixa vazão, que é justamente colocar medidores de pH e EH numa célula de fluxo e colocar e retirar a água, bombeando essa água lentamente, para garantir que a água que a gente está mostrando é a água que está saindo do aquífero, né? Então, quando os parâmetros se estabilizam, a gente vai lá e coleta a amostra. Para cada tipo de análise química, tem um procedimento de coleta. Normalmente, a gente filtra as amostras, e quando a gente está falando aí das análises isotópicas, para metais, né, a gente tem que acidificar essas amostras depois de filtradas. E se a gente estiver falando de elementos químicos, isótopos de chumbo, por exemplo, que é um elemento que tem na atmosfera, a gente tem que descontaminar as garrafas antes de fazer a coleta, tá? Então, esse aqui é uma célula de fluxo Tabajara, que eu usei no meu doutorado, junto com a Juliana, né? A gente improvisou, fez um improviso. Hoje a gente já existem, né, células mais profissionais. Esse aqui é o frasco, né, de polietileno que a gente descontaminou no laboratório antes da coleta, ele só é aberto na hora de receber a amostra. A gente lava com a amostra que está sendo coletada. E antigamente a gente filtrava as amostras no laboratório e acidificava depois, mas finalmente agora a gente já está fazendo tudo isso no campo com filtros descartáveis, né? Então, assim, existem algumas mudanças. Bom, coletamos amostras, levamos para o laboratório, não basta isso para colocar no espectrômetro. A gente tem que isolar o elemento químico, que a gente vai analisar os isótopos, para evitar a interferência isobárica, né, de massas no
na análise que a gente está fazendo. Então, existem técnicas químicas, que basicamente são essas colunas aqui, que vocês estão vendo, né, são colunas de uma espécie de plástico, essa outra de teflon, né, que dá para ver o branco aqui das resinas, são resinas de troca iônica. O que acontece com essas resinas? Elas, dependendo do tipo de ácido e a força do ácido que elas recebem, elas vão segurar ou soltar determinados elementos químicos, né? Então, a gente sabe, a gente calibra essas resinas no laboratório, a gente sabe a quantidade que é necessária de resina e de cada ácido e quantas etapas para isolar o chumbo, para isolar o estrôncio, para isolar o samário, o neodímio, o rubídio, enfim, o ferro, o cobre, o zinco, tudo isso, né, o cromo, todos esses elementos, eles têm que ser isolados numa separação química para depois serem enviados para o espectrômetro de massa, tá? Tem uma foto aqui de um espectrômetro mais antigo. Então, por que a gente tem que ter esse cuidado todo, né? Tanto com a coleta quanto com a análise? Sim, eu esqueci de falar uma coisa. Todos esses... Oh, meu Deus, ele voltou. Todos esses reagentes químicos que a gente usa dentro do laboratório para separar e isolar o elemento, o processo chama eluição, todos os reagentes, eles são destilados, são comprados com pureza analítica alta, muito alta, e são ainda destilados dentro do laboratório, para não ter nenhum traço. Todo o branco, né, que a gente chama tanto de campo, quanto o branco de laboratório, é constantemente analisado para a gente ver se tem ou não contaminação aparecendo, né, quando pessoas que não estão muito bem treinadas vão para o laboratório, se ela esquece de trocar a ponteira, né, que é a que vai puxar a amostra, né, para dentro do frasco, se ela troca alguma coisa ali, ela pode contaminar todo o processo de todo mundo que vier usar o laboratório depois dela. Então, a gente tem que ter controles, né? Bom, então, esse cuidado todo, por quê? Porque há mesmo elementos no ar, né? A gente tem chumbo no ar, a gente tem estrôncio no ar. Se tiver uma obra, né, perto da casa de alguém, mexendo com cimento, né, o cimento tem muito estrôncio, né, levantando poeira, enfim, qualquer coisa pode estar interferindo na análise. A gente tem também, tanto na rocha, quanto na água, quanto no solo, quanto no sedimento, a gente vai ter estrôncio, né? Então, a gente tem que fazer uma coleta muito boa, porque tem os mesmos elementos nos diferentes arcabouços que a gente quer identificar a assinatura isotópica, a gente quer quantificar quantos isótopos tem daquilo, né? A minha amostra, geralmente, tem pouco elemento químico, a não ser, no caso das amostras que a gente está estudando, o hidrogênio e o oxigênio, né, da água, né, aí é diferente, mas quando a gente está estudando o chumbo que está dissolvido na água, a gente vai ter muito pouca quantidade, né. Então, qualquer entrada anômala, que seja uma contaminação, pode alterar o dado isotópico dessa amostra, né? Pode me alterar a quantidade de isótopo de 206 e 207 que teria na minha amostra naturalmente, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu gosto de fazer essa comparação aqui. No caso do chumbo, né, a legislação brasileira, ela trabalha com limite de potabilidade, e a gente, quando está estudando água, trabalha muito próximo deste limite aí, dessa concentração. A concentração é de 10 ppbs, né? 10 ppbs, em relação ao diâmetro da Terra, é como se fosse uma bola de futebol em relação ao planeta, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, assim, é uma agulha no palheiro, tá? Outra coisa que é importante, né, por que eu estou falando muito disso? Porque existem laboratórios e laboratórios. Esse gráfico aqui é um gráfico que é um resultado das análises isotópicas de hidrogênio de laboratórios do mundo inteiro, que quiseram se submeter a uma comparação
entre laboratórios organizada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Cada losango preto desse aí é um resultado de um laboratório. O losango vermelho que está no meio é o resultado que deveria dar, que mostra o desvio em relação o eixo Y aqui é o desvio em relação ao resultado. Quanto mais próximo de zero, né, mais perfeito está o dado. Então, como vocês podem ver, existem laboratórios e laboratórios. Existem laboratórios que acertam, existem laboratórios que acertam dentro do erro, que é esse retângulo rosa, tá? E existem laboratórios que dão resultados que estão completamente fora do que deveria ser esperado para essa análise. E isso pode fazer diferença na interpretação dos seus dados, né? Então, resumo 3. A gente está falando aqui de uma espécie, né, de nanotecnologia, e que envolve diferentes experiências, né, diferentes áreas do conhecimento, né, diferentes expertises aí, né, tanto a química, quanto a física, quanto a geologia, né, quanto a matemática, enfim, envolvem diferentes áreas. E devem ser seguidas normas e buscar certificações, né, quando você for trabalhar com análises isotópicas, bom? Bom, então agora nós vamos para a área que é realmente a área de prática, que eu acho que vai fazer um pouco mais, vai ser mais divertido, né, que é a questão de como os isótopos ajudam nas investigações hidrogeológicas. Então, primeiro, eu queria colocar aqui, assim, alguns, para a gente entender, né, como é que funciona a interpretação desses dados, colocar algumas informações básicas e depois eu vou apresentar alguns dados. Bom, no caso dos isótopos estáveis, dos leves, né, tanto dos leves de hidrogênio e oxigênio, quanto dos metálicos, né, o cromo, o ferro, a gente usa essa notação que se chama delta, né, que nada mais é do que o quão enriquecido ou empobrecido está a sua amostra em relação à assinatura global, né, da água, né, da assinatura de um padrão, né. Então, no caso, todos os resultados isotópicos, a gente faz a interpretação não só baseada em tabelas de resultados, mas muito em gráficos como esse, com eixo X e eixo Y. No caso dos isótopos de hidrogênio e oxigênio, a gente usa o eixo Y, o delta hidrogênio, e o eixo X, o delta oxigênio, né? E a gente sempre coloca, a gente compara as águas que estão em determinada bacia hidrográfica no mesmo contexto, né? As assinaturas isotópicas, existe, né, uma reta meteórica global, né, que é essa rosa mais forte, não tracejada, né, de linha contínua, que reuniu resultados de amostras de chuva do mundo inteiro, colocou os pontos nesse gráfico e traçou uma linha de aproximação, né, uma correlação linear e tem uma equação dessa equação linear, né? Então, a partir dessa reta global, a gente consegue avaliar como é que se comporta, né, as águas das chuvas locais, né, se elas estão com fontes muito diferentes, né, ou se estão com fontes que vêm mais de uma área oceânica, né, ou se vêm do continente, se elas têm... A gente precisa definir essa chuva local justamente para entender se a água subterrânea que a gente está estudando está sendo recarregada mais por essa água de chuva ou por outra água que a gente não está... que a gente ainda não tem o resultado, né, num primeiro momento.
Então, a água de chuva ela tem essa importância, e a partir dessa reta meteórica, a gente consegue avaliar, não só da reta meteórica global, mas como da local, a gente consegue avaliar tendências de evaporação da água superficial, né? Se essa tendência de evaporação da água superficial, né, da sua amostra, cair muito fora da tendência de evaporação, na verdade, ela pode ser uma outra água, ela pode ser uma paleoágua, ou seja, uma chuva que recarregou o aquífero há muito tempo atrás, não bate a assinatura isotópica dela com a água de chuva meteórica local, nem global, né? Então ela foi recarregada em um momento em que o clima, a quantidade de umidade existente naquela localidade era diferente, né? E aí eu tenho como avaliar essa composição da água subterrânea através desses isótopos, né? Se ela, enfim, são informações que eu consigo ter. E dependendo da quantidade dessa água, né, da posição em que a minha água estudada se encontra, eu ainda consigo dizer se ela é mistura dessa paleoágua com a água de evaporação. E eu consigo dizer, pela distância desse ponto entre esses outros dois pontos, que são as minhas fontes, né, eu consigo dizer a porcentagem. Se ela tiver assinatura, o ponto cair muito mais próximo desse campo verde aí das paleoáguas, ela tem muito maior contribuição de paleoáguas do que o da água de evaporação ou da água de chuva local. Tá? Deu para entender? Bom, a gente vai voltar nisso mais para frente. No caso dos isótopos que não fracionam no meio ambiente, a gente não vai se valer da evaporação, né, nem das condições climáticas para fazer interpretação, como é o caso aqui do hidrogênio e oxigênio. Tá? Mas eles vão nos contar outras histórias, né? Então, no caso do estrôncio, o que acontece com o estrôncio? Ele é fruto do decaimento radioativo do rubídio, né? Então, se eu tenho aqui, nesse balãozinho azul, é um plúton granítico, tá? Não cristalizado ainda, saiu do manto, né? Está lá se formando, e na crosta qualquer, e com o tempo, ele vai, a partir do momento que ele sai do manto e começa a cristalizar, esse rubídio começa a sofrer um decaimento radioativo. Então, a quantidade minha de rubídio cai, e a quantidade de estrôncio 87 aumenta. Tá? Isso, então, tem relação com o tempo, tem relação também com o tipo de rocha. Se eu estiver falando de uma rocha granítica, que é rica em potássio, e o potássio é muito semelhante ao rubídio, né? Eu vou ter muito mais rubídio na minha rocha original do que eu teria, por exemplo, num basalto que não tem tanto potássio. Então, a minha razão isotópica é função, né? Essa razão de quanto eu vou ter. Eu esqueci de dizer o seguinte, o estrôncio 86 é estável, então ele não varia. O único que está variando aqui é o estrôncio 87. Então, quando eu analisar os isótopos de estrôncio, e eu tiver a razão estrôncio 87 pelo 86, só vai aumentar a razão se a minha rocha for muito antiga, né, ou se a composição dela já for de uma rocha com muito rubídio inicialmente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a minha água subterrânea está num contexto de basalto, ela vai ter uma assinatura completamente diferente de estrôncio 87 e estrôncio 86 para uma água que está circulando num contexto de granito. Porque a água interagindo com a rocha, ela vai dissolver esse estrôncio que está nos minerais e vai incorporar a razão isotópica desses minerais e dessas rochas. Tá? Então, se eu estou num lugar e eu quero entender se aquela água daquele aquífero, né, tem tem contribuições, né, das águas que circulam numa rocha basáltica, usando a razão isotópica dessas rochas em comparação com a água, eu consigo fazer essa distinção.
tá? Chegar nesta conclusão. No caso do chumbo, ele é mais bonito ainda, né? O chumbo, o que acontece com o chumbo? O chumbo tem uma peculiaridade. Da mesma forma que o rubídio estrôncio, o chumbo também vai ter esse comportamento, né? Com o tempo, né? Ter mais chumbo, porque o chumbo 206, o 207, o 208, eles são frutos do decaimento radioativo do urânio 238, do tório 232 e do urânio 235, tá? Então, eles também vão variar, essa razão entre eles também pode variar com o tempo e com a mineralogia. Mas o que é mais interessante para a gente usar isótopos de chumbo na hidrogeologia é que materiais antrópicos manufaturados, né, pelo homem, que tem chumbo, eles usam o chumbo tirado do minério de chumbo, que é a galena, é um sulfeto de chumbo. Vocês podem notar que na fórmula química da galena, do sulfeto de chumbo, não tem urânio. Tem urânio? Não tem urânio. Como não tem urânio e não tem tório, este chumbo que está aí, ele não se altera desde a cristalização da rocha. Enquanto que as outras rochas, todas naturais, né, elas vão ter chumbo a partir do decaimento do urânio e do tório. Por que isso é importante? Porque isso, num contexto de bacia, ele pode nos mostrar assinaturas isotópicas ligadas à atividade de chumbo, ligadas à atividade humana, que certamente tem assinaturas isotópicas semelhantes às galenas utilizadas na produção desse produto industrializado, e que é completamente diferente da razão isotópica de chumbo, das rochas naturais e dos contextos naturais por onde essas águas estão passando. Tá? Então, dito isto, vamos... aqui é uma espécie de resumo desta parte. Então, isótopos que fracionam contam a história química da água ou dos solutos, né? Pela evaporação, precipitação, né, tempo, origem, talvez, né? Depende da história química que essa água passou, os isótopos que fracionam contam essas histórias. Os isótopos que não fracionam, eles indicam a genética, né? Da água, ou os solutos. Então, é como se a gente pegasse uma pessoa, vamos pegar uma pessoa, por exemplo, os isótopos que fracionam nos contam por onde essa pessoa passou, né? E os isótopos que não fracionam nos contam de onde ela veio, né? E eu não estou brincando, não. A gente pode usar isótopos para fazer análises isotópicas em tecidos humanos e fazer todas essas considerações, tá? Mas eu não vou falar disso agora. Bom, aí eu volto aqui com o professor Mike Edmonds, né, que ele diz, né, que depois de 40 anos de pesquisa, tanto as técnicas de isótopos estáveis quanto as de radioativos, né, se tornaram embrenhadas nos currículos hidrogeológicos e nas suas aplicações, onde eles são essenciais em definir modelos conceituais, estabelecer processos de circulação da água subterrânea, entender a evolução da qualidade dessa água, traçar as origens tanto da água quanto dos solutos, no tempo de residência dessa água, quanto tempo essa água demora, né, naquele local, e numa paleohidrologia, né, que é essa questão de águas passadas, chuvas passadas aí, que alimentam aquíferos. E aí a gente pode até pensar, né, que isso tudo é muito importante para a gente fazer um uso sustentável dos recursos hídricos, né, a gente não esgotá-los, a gente conseguir manejá-los de forma adequada, a gente conseguir, inclusive, descontaminá-los, né. Tudo bem? Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos? Querem perguntar alguma coisa?
E aí eu vou para as aplicações, assim. Tá sendo ótimo, Veri. Se você quiser fazer um intervalinho, fica à vontade. Eu vou tomar um golinho d'água, então. Tá, se quiser fazer uns 5 minutos. Eu vou tomar só esse golinho d'água e vou continuar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou falar primeiro, que a primeira pergunta era de onde vem a água, né? Como que a gente sabe da onde vem aquela água? Eu vou apresentar alguns dados, né, de isótopos de alguns trabalhos publicados. Nem todos são meus, né? Ainda não tenho tudo isso, né, no meu currículo, mas enfim. Esse trabalho aqui é um trabalho de dois pesquisadores do Serviço Geológico francês, né, o Philippe Negrel e Emmanuel Petelet-Giraud, com quem o nosso grupo lá da USP teve a oportunidade de trabalhar no projeto do Coqueiral, que foi um projeto que estudou, aliás, esqueci de colocar resultados do Coqueiral, foi um projeto que estudou o processo de salinização dos aquíferos na região de Recife, frente aos possíveis aquecimento por mudanças climáticas futuras, né? São, assim, o grupo que mais produz artigos, né, nessa área de isótopos aplicados à água subterrânea. São realmente, são os pioneiros, acho que foram os autores que eu mais li no meu doutorado, e continuo lendo, né? E eles fizeram esse estudo aqui na Guiana Francesa, né, tentando avaliar, através da geoquímica e da composição isotópica, não só de hidrogênio e oxigênio, mas também de estrôncio, e eles aqui usaram o neodímio, que é um terra rara, né, nas águas subterrâneas lá daquela região, para tentar entender as origens dessas águas e as inter-relações que acontecem entre elas. Então, como eu tinha falado para vocês, né, todos os trabalhos vão interpretar os dados isotópicos com gráficos, né? Então, este gráfico aqui, de oxigênio e deutério, ele tem lá a reta meteórica global, né, que está ali como GMWL, nessa linha, para mim parece azul, mas pode ser preta. Tem a linha local, né, que é a lilás, e tem, o que eles têm aqui? Eles têm águas superficiais, que são as bolinhas vazadas, eles têm os quadrados vermelhos, que são as águas subterrâneas das rochas do embasamento, as verdes são as águas subterrâneas das rochas mais sedimentares. E aí, a gente, quando vai interpretar, né, a recarga, por exemplo, de um aquífero, nesse caso, como é que a gente faz? A gente tem que, né, qual que é a assinatura da água da chuva? É essa água de chuva que está recarregando o aquífero? Né? Então, se a gente olhar para as bolinhas aí, para os quadrados verdes e vermelhos, a gente vai ver o seguinte, que tem, que a água de chuva local passa por todas elas, né? Só que nem toda chuva é uma chuva que vai recarregar o aquífero. Então, a gente trabalha com médias ponderadas, né, de isótopos, pela chuva, pela quantidade de chuva. Então, eles colocaram aqui essa cruz roxa, que é a média ponderada da água de chuva local. Essa seria uma possível assinatura da fonte de recarga desses aquíferos, né? Só que ela cai um pouco deslocada, né, do grupo das águas subterrâneas, né? Então, eles verificaram que existem, né, outras águas de chuva que são importantes, apesar, né, de não ter chovido tanto, mas que são importantes no contexto da recarga, que são essas chuvas de setembro a janeiro e as chuvas de março a abril. Porque para eu explicar esse espalhamento aí
das águas subterrâneas, eu preciso ter assinaturas de fontes nas duas pontas, né? Eu tenho uma na ponta esquerda, que é a média ponderada da chuva, e eu não tenho nenhuma na ponta direita. E eles fizeram várias observações e viram que essas outras águas de chuva também são importantes para a recarga desses aquíferos, né? E eles fizeram essa observação a partir dos dados isotópicos, tá? Bom, aí, no mesmo trabalho, eles também fizeram análise de isótopos de estrôncio. Como o isótopo de estrôncio, a gente só tem uma razão, que é 87, 83, 86, a gente costuma fazer os gráficos para interpretar os dados como no eixo Y a razão de estrôncio e no eixo X a concentração de estrôncio. Pode ser 1 sobre a concentração ou só a concentração de estrôncio, tá? E aí, com essas razões isotópicas de estrôncio das águas subterrâneas, vejam só, as verdes e as vermelhas agora, elas não caem mais uma em cima da outra, né? Elas têm aí tendências que são diferentes, né? As águas que estão, as verdes, né, que estão se espalhando para o lado direito do gráfico, que são as sedimentares, elas estão caminhando muito, elas têm uma assinatura isotópica que circunda a linha aí da assinatura isotópica das águas de chuva. Então, certamente, esses poços que estão mais próximos dessa flecha roxa, esses quadrados verdes que estão mais próximos das flechas roxas, eles têm muita influência da água de chuva na sua recarga, né, da água que eles estão amostrando, tá? Existe ainda, né, um pouco de água, dessas águas sedimentares, que estão se espalhando ao longo dessa outra linha tracejada, né, que está muito ligada a essa unidade S, que são metasedimentos, né, e águas superficiais, assim como os quadradinhos vermelhos, né, que são do basalto. E a gente tem, então, outro componente aí, que são o granito, né, um diorito, que é esse rosa que está aí no meio, também, que podem estar explicando, né, a origem, né, de algumas águas aí dos quadradinhos verdes. Então, assim, basicamente, quando a gente acha uma resposta assim, né, que a gente tem membros finais, né, os end members, aí com assinaturas específicas de grupos de rocha ou de águas, né, e uma mistura no meio, eu consigo até dizer para vocês, por exemplo, né, que determinado quadradinho verde aí tem X% de água de chuva, X% da água que vem do contexto do diorito e X% da água que vem dessa unidade P, que são as metavulcânicas, né, que está mais para baixo do gráfico, tá? Os basaltos aí também, né, são basaltos metamorfizados, tá? Então, é uma resposta bastante importante aí, quantificar a origem, né, a quantidade, né, da onde vem cada água em cada poço. Esse outro trabalho aqui, é um trabalho do Maldaner, do Carlos, né, que foi aluno do Ricardo, e ele também é um trabalho muito interessante, foi feito num município em São Paulo chamado Urânia, né, e ele estudou justamente a recarga de poços, né, da água subterrânea na região de Urânia, no extremo oeste paulista, né, quase noroeste, e com essas análises de isótopos, ele fez esse gráfico. Já vocês podem ver aqui que o chumbo, como o chumbo ele tem 3 isótopos estáveis aí, que é o 6, o 7 e o 8, a gente pode fazer gráficos que se utilizam da razão isotópica, as 3 razões isotópicas, né, a 208 em relação a 206 e a 207 em relação a 206. Tem trabalhos que fazem invertido, tem trabalhos que usam o 204, que é outro isótopo estável, enfim, depende, mas o legal do chumbo é que ele tem 2 razões isotópicas, além da concentração, que é um terceiro, poderia ser até um terceiro eixo aí, né. Bom, o que ele avaliou aqui?
né, ele tinha uma gama muito grande de poços cacimba, que são esses que caíram nessa área rosa. Tem 2 poços profundos da Sabesp, que são esses verdes. Poços profundos da Sabesp significa que essas amostras estão no aquífero Guarani, tá? Que é o SAG, né? Sistema Aquífero Guarani. Então, ele tem aí poços profundos da Sabesp, né? Que estão caindo junto com o Poção 1, que é o sistema aquífero Guarani, estão caindo no Guarani. Então, são os poços profundos, tá? Eles têm outros poços do Guarani também um pouco mais para baixo, né? E ele tem aí os poços tubulares particulares, que variam aí entre assinaturas parecidas com poços mais do Guarani, com poços mais cacimba, né? Agora, o que nos preocupa aqui nessa área, né? E ele tem os postos de monitoramento, que são esses em azul, né? O que nos preocupa aqui nessa área é que os 2 grupos de poços profundos da Sabesp coincidem, são diferentes, né? E coincidem tanto com a assinatura de águas mais superficiais, como os poços cacimba, ou como os poços de monitoramento, né? O que a gente conclui com esses dados do Carlos? Um desses 2 poços da Sabesp não é o que diz ser, né? A Sabesp é o órgão que faz o abastecimento do estado de São Paulo, né? O sistema de águas do estado. Um desses 2 grupos verdes aí não é poço profundo no Guarani, tá? A assinatura não bate com as amostras de poços exclusivos do Guarani que a gente tem controle. Provavelmente é uma mistura. Eles podem estar tendo problema de vazamento dentro do poço, com a bomba, enfim, ou o poço está mal construído, a gente não sabe, não conseguiu evoluir nessa interpretação, né? Mas, enfim, os dados isotópicos é que mostram isso, tá? Bom, contaminação é outra área, né? Que a gente pode usar. Aqui eu vou apresentar em relação a águas superficiais e também subterrâneas. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz, um projeto que eu tive na Guarapiranga, que é um reservatório grande aqui em São Paulo, que abastece uma boa parte da população paulistana. Não me lembro agora quantos % da população, mas é muita gente, acho que são 3 milhões de pessoas, tá? E a gente fez, o que aconteceu? Esse trabalho levou alguns anos. Num primeiro momento a gente identificou que havia uma quantidade muito grande de cobre nesta água, né? Aí eu tive um aluno que se interessou em trabalhar com plantas, e a gente ampliou o escopo do trabalho, que foi muito legal, né, para a gente tentar entender de onde vinha este cobre que aparece na represa. Na época, a gente não fazia ainda análises isotópicas de cobre, mas o cobre também fraciona. Então, para interpretar essa questão da precipitação, a absorção das plantas, enfim, ia ser um pouco mais complexo. Porém, uma das hipóteses nossa era que este cobre vinha do sulfato de cobre que a Sabesp usava como algicida, né, para matar as algas que atrapalham a produção de oxigênio nas águas, né. Esse sulfato de cobre contém 25% de cobre e uma boa quantidade de chumbo, tá? Uma boa quantidade de chumbo. Então, a gente reavaliou os dados que a gente tinha de isótopos de chumbo e fizemos novas coletas,
E a gente chegou a essa aqui é um resumo, né? Chegamos à conclusão, né? Observamos as seguintes coisas, né? Aqui do lado o que está o balde com sulfato de cobre é a área em que a captação da Sabesp acontece. O outro lado extremo, né? Do lado esquerdo dessa figura é o lado que está mais próximo de uma área de manancial protegida, entre aspas, mas, né, é uma área de manancial, menos influenciada. No meio existem ocupações, no entorno desse reservatório, existem ocupações humanas que são, como fala, ocupação precária, não tem um nome, esqueci, que lançam esgoto diretamente na água, tá? Mas o que a gente percebeu foi o seguinte, que no lado extremo esquerdo, a quantidade de cobre, ó, era muito baixa, tanto na água, né, quanto na planta. Na água é menor que 0,02 ppm, é o vermelho. No sedimento, em verde, era menor que 5 ppm. Na folha, né, da planta, que é um aguapé, na verdade, era 0,8 ppm, e na raiz desse aguapé era 1,4 ppm, né, de cobre. No fundo, no sedimento de fundo, que a gente coletou testemunho, era menor que 5 ppm, tá? Bom, no sedimento mais no topo, no fundo da barragem. No lado da captação, né, que é onde o sulfato de cobre é mais utilizado, nas plantas, na folha, passa de 0,8 para 6 ppm, e na raiz, de 1,4 para 33 ppm, a concentração de cobre. No sedimento de fundo, passa para 1.386 ppm. No sedimento das encostas, é 1.905 ppm. E na água, aí já começa a aparecer, é 0,023. Tudo bem, está perto ali do outro, mas aparece alguma coisa. Mas é que as condições hidroquímicas, né, com pH próximo de 9, 10 nessa região, o cobre não fica em solução, né? Ele precipita, como vocês estão vendo. Parte dele é absorvido pelas plantas, tá? Bom, o que os dados isotópicos nos mostraram, né? Se eu jogar os losangos em azul aqui, são todas as amostras com pouco cobre, as amostras em verde são as amostras com maior quantidade de cobre na área da captação, o quadradinho vermelho são as amostras com maior quantidade de cobre e rico em matéria orgânica, e o xizinho é a assinatura isotópica do sulfato de cobre, que é usado nessa área. Esse gráfico mostra, né, como ele desloca as amostras com maior quantidade de cobre da reta, né, que junta as composições isotópicas das amostras com pouco cobre, e puxa, né, elas em direção ao sulfato de cobre. Esse gráfico prova que esse cobre vem do sulfato de cobre. Eu apresentei esse dado no Goldschmidt, é o maior congresso de geoquímica, né, e os professores estavam organizando a sessão, vieram conversar, e realmente ele falou que não tem como não interpretar exatamente essa mesma situação, essa mesma coisa que eu estou falando para vocês, né, que vem do sulfato de cobre, tá? Agora eu vou apresentar aqui um trabalho também de um outro pesquisador que eu admiro muito, infelizmente ele também já faleceu, que é o Thomas Bullen, né? Ele fez isótopos de cromo, desculpe, nas plumas de contaminação de cromo hexavalente naquela região dos Estados Unidos, que corresponde à mesma história da Erin Brockovich, daquela planta de óleo e gás, né, que estava
contaminando a água subterrânea. Não sei se vocês já assistiram aquele filme com a Julia Roberts, né, da Erin Brockovich, mas muitas pessoas adoeceram, animais adoeceram, porque eles estavam lavando coisas da usina com um desengraxante que tinha cromo hexavalente e contaminaram os lençóis, as águas subterrâneas da região. Esse gráfico aqui, logo que os isótopos de cromo começaram a ser analisados, né, ele fez nessas amostras. O que eles mostram aqui? O que ele mostra, né? É um gráfico já do delta, né, do cromo, que é o quão enriquecido ou empobrecido está, se tem mais isótopo leve ou pesado, né, como são todos positivos, a assinatura está tudo acima de 0, são assinaturas positivas, são amostras que estão enriquecidas em isótopos pesados, né, em relação ao padrão. A vida, né, as coisas biológicas, as coisas naturais que poderiam estar produzindo o cromo hexavalente, ou, enfim, né, toda a parte biológica, né, quando vai fazer uma degradação de um elemento químico, ela prefere aquilo que é mais fácil de romper a ligação, que no caso são os isótopos leves, né? Então, as assinaturas são negativas, tá? Bom, por conta dessas propriedades todas, é possível a gente desenhar num gráfico desse o comportamento que teria as reduções de cromo 6 feitas em ambientes abióticos e microbióticos, né? Que são essas linhas laranja. Os losango vermelho são as fontes de contaminação do cromo 6. Os triângulos verdes são as águas subterrâneas regionais que tem muito pouco cromo hexavalente, né? Vocês estão vendo embaixo é a concentração. Os quadrados amarelos são os poços, né, de monitoramento dentro da pluma de contaminante. Vocês podem ver que da direita para a esquerda a concentração diminui, né? Então, de baixo para cima dos quadradinhos amarelos vai diminuindo a concentração e também vai aumentando aí o delta, né? Bom, o que isso mostra? Que, primeiro, a assinatura natural do cromo hexavalente nessa região é uma assinatura que está, né, que provavelmente está ligada a minérios e, enfim, outras coisas das rochas, é uma assinatura que está lá próximo de 4, o delta. A assinatura isotópica do cromo hexavalente da fonte de pluma, da pluma de contaminação está ali próximo do 0, tá? Por conta do comportamento aí biótico e microbiótico, se essas águas da pluma tivessem tendo um efeito, né, de redução do cromo 6, os quadradinhos amarelos deveriam se encontrar sobre as retas laranjas, tá? E elas estão justamente entre a fonte e o ambiente natural. E eles mostram, na verdade, uma diluição em relação à quantidade, né? A assinatura, ela vai, nesse processo, como é um isótopo estável, né? Quando ocorre a diluição, a mistura, né? Você vai modificando também a assinatura isotópica, o que não aconteceria se fosse um isótopo que não fraciona. A assinatura seria sempre a mesma, o que muda é a quantidade na mistura. Bom, então, isso é sobre contaminação. Sobre recarga de rios, por exemplo, né? Quanto de água subterrânea tem em um rio? Esse trabalho aqui, ele está sendo publicado, é um artigo que eu fiz avaliação, é interessante. Eles plotaram aqui, esses pontos todos que estão aí são pontos de coleta dentro de drenagens, tá? Basicamente, a não ser os triângulos que são
os triângulos azuis, que são águas subterrâneas, e os círculos azuis escuros, que são também, que não, os círculos verdes, que também são águas subterrâneas, tá? O resto é tudo pontos em drenagem. Então, é como se fosse uma drenagem isso, né? E eles estão, embaixo é a longitude, né? Então, da esquerda para a direita, eu tenho um rio que vai ter a foz na esquerda, vai ter a nascente na esquerda, desculpe, e a foz na direita, tá? Durante esse percurso, a assinatura isotópica desse rio, ela vai mudando, né? O rio principal é esse que pega o cinza e o vermelho, tá? E os outros são os que chegam nesse rio. E aí vocês podem ver que a assinatura isotópica do rio muda exatamente no meio, né? E de onde vem essa água? Por que essa assinatura muda? Bom, tem duas situações acontecendo aí. Uma é que essa parte mais embaixo, ela está entre duas zonas, né, tectônicas importantes. Isso é perto do Himalaia, tá? São duas zonas tectônicas muito importantes. E as assinaturas isotópicas delas, né, dessa água, diminuem, assim como são mais negativas as assinaturas das águas subterrâneas. Então, eles entendem que nesta porção, o fornecimento de água subterrânea para as águas superficiais é importante e deve ser considerado no balanço hídrico, né, no caso, né, dos períodos de seca, porque está ocorrendo nessa região uma diminuição daqueles solos, dos permafrostes, por conta do degelo, né? Então, quanto que isso irá impactar os rios, né? Se eles recebem só água superficial de degelo, é um impacto. Agora, se eles recebem água também subterrânea, é outro impacto. Agora, de onde vem também essa água subterrânea, é outro estudo, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Bom, eu achei esse exemplo bom porque eu pude falar de várias coisas aqui, né? Da idade, vou falar agora da idade. Estou chegando no fim já. Existem vários métodos isotópicos para fazer datação de água. Geralmente, quando a gente fala a palavra datação, e eu faço essa pesquisa que a gente fez com vocês sobre isótopos, o primeiro que aparece é o carbono 14, mas para rochas não serve, né? Então, a gente tem que separar bem as coisas. O que acontece dentro do cenário das águas subterrâneas, né, principalmente? Esses são os métodos que a gente pode usar para fazer datação de água. Tem o radônio 222, que vai pegar aí, embaixo no eixo X, está o intervalo de idades que esse método pega, né? Então, tanto o trítio, o hélio, o CFC, SF e o radônio, eles são idades muito recentes, né? São dos últimos nem 1000 anos para frente. Enquanto que o argônio, o carbono 14, o hélio 4, o criptônio 81 e o cloro 36 são isótopos que podem nos fornecer idades mais antigas, né? O carbono 14 tem um limitante, dependendo do equipamento que você vai analisar, a idade que ele vai te fornecer até 50 mil anos, não mais que isso. Para aquíferos mais antigos, como é o caso do Guarani, que a gente tem aqui em São Paulo, a melhor ferramenta para datar ele é o criptônio 81, que é um gás nobre, né, e que dá idades, no caso do Guarani, 600 mil, 700 mil anos, né, e assim... depende da profundidade em que você tirar a amostra, tá? Então, a gente tem aí um intervalo também de faixa etária que está muito pouco coberta, né, por metodologias isotópicas, né, que é essa coberta pelo argônio 39 e pelo hélio 4. E aí a gente tem, então, as águas jovens sendo datadas por um grupo de isótopos e as antigas por outro, tá? Aí eu vou apresentar para vocês um dado que está sendo publicado em artigo agora, vai ser um doutorado lá na UFMG, que eu estou orientando, que foi um trabalho que eu fiz com o Calota, o Antônio Carlos Pedrosa Soares, né, vulgo Calota,
ou como a neta dele diz, volota, eu já vou contando logo essa história, né, que eu gosto. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas, enfim, ele é professor na UFMG, e ele coordenou um projeto que era o Circuito das Águas Mineiras, ali na região de Caxambu, Marimbeiro, Contendas, Lambari, acho que estou esquecendo uma. Bom, e a gente usamos várias ferramentas, essa publicação está no site da Codenge, vocês podem entrar lá e abaixar essa publicação, os artigos estão saindo, né, e o que a gente descobriu com relação, principalmente, às águas do Parque de Caxambu, né? Não sei se vocês sabem, ali no Parque de Caxambu tem um morro, né, de rocha alcalina. Então, quando a gente fez análise de isótopos de estrôncio, a gente percebeu que a assinatura isotópica de estrôncio da água de Caxambu era idêntica à da rocha alcalina, né? Isso implicava num tempo de residência talvez maior, ou enfim, a gente não evoluiu muito nessa interpretação. E outra coisa que a gente fez também foi a datação dessa água, né? E a gente descobriu que essas águas ali de Caxambu, inclusive os gases, né, são muito mais antigos do que se imaginava, né? A gente descobriu que a água lá ela tem mais de 40 mil anos. E o Calota, o Pedrosa Soares, ele gosta na apresentação que ele fez para o Condenge, ele falou, e eu vou reproduzir aqui, a gente também descobriu que é uma água de circulação muito longa, vem de longe, então foi o Alckmin que fez toda a parte de circulação, de tectônica e tal desse projeto. A gente descobriu, chegou à conclusão de que seriam as águas que afloram hoje em Caxambu, são águas de chuvas, então, por conta do hidrogênio e oxigênio, de chuvas que caíram há 30 mil, 40 mil anos atrás, na região da Mantiqueira. Então, provavelmente, é a chuva que caía em cima de Luzia, né, que é o nosso... como fala, nosso homem pré-histórico, nossa mulher pré-histórica mais antiga, né, do Brasil. Então, com os dados isotópicos, a gente conseguiu chegar nessa conclusão. Primeiro que as águas não eram relacionadas com a recarga atual, que as idades eram antigas, que elas eram de circulação profunda e que a zona de cisalhamento ali de Caxambu e a encaixante, relacionada aí à encaixante alcalina, tem muito a ver com a química dessa água aí, né? E que os gases, enfim, não vou falar mais para não dar spoiler, mas é isso. Outras aplicações, né, que eu queria mostrar para vocês mais ligado, talvez, à ciência forense, né, ou enfim, é possível usar isótopos de chumbo, por exemplo, para a gente avaliar óleos, né, petróleo. Cada petróleo tem uma assinatura isotópica diferente da outra, de chumbo. E a vantagem de usar chumbo é que ele não fraciona, né? Então, se eu for usar o carbono, o hidrogênio que tem na molécula lá no petróleo, no óleo, eu vou ter que entender todo o fracionamento que ocorreu para a formação desse óleo, para poder interpretar os dados, enquanto que o chumbo eu não tenho essa necessidade, né? Outro trabalho que agora o grupo da USP, né, com o professor Reginaldo, tem feito bastante, é com os orgânicos, né, é com o que a gente chama de análises de compostos, isotópicas de compostos específicos, que já é um avanço a mais, né, é a gente conseguir separar o composto específico, não só o elemento químico, né, não só o carbono, não só o oxigênio, não só o estrôncio, mas conseguir separar o composto químico e fazer análise isotópica naquele composto químico. Então, eu consigo fazer aí o carbono 13 num PCE, né, que é um policloreteno, não, enfim, eu não sei, mas tem o tricloreteno,
TCE, PCE e disocloreteno, enfim, são esses compostos orgânicos que são muito encontrados em áreas contaminadas, né, e que gera muito estudo, né, investigação mesmo, às vezes criminal, para se identificar quem está contaminando aquela área, que tem que arcar com a remediação daquela área. E através dessas análises, né, a gente trabalhando aí com 2 isótopos, aqui no caso do cloro e do carbono, no PCE, pelo caminho, né, como ele me conta, como ele fraciona, ele me conta a história de fracionamento, então pelo caminho que essa pluma está tendo, eu consigo dizer se a fonte dela é possível ser a área 1 ou a área 2. Então, nesse caso, né, eu tenho uma pluma ali que está no ponto amarelo, e se eu fiz as análises de PCE, né, isotópicas, e me deram aí assinaturas que me levam a um caminho, né, isotópico de fracionamento até a área 2, e não me levam para a área 1, né? Então, com isso, existem até processos em tribunais, né, que as pessoas conseguem dizer quem é o contaminador daquela área ou não, tá? Bom, aí eu propus aqui um exercício, então, se vocês puderem entrar, eu vou copiar aqui. Bom, aqui, ó, eu vou ficar agora aqui com essa tela. Vocês estão vendo esse gráfico? Sim. Então, nesse gráfico, o que eu tenho? Eu tenho três tipos de amostras diferentes, tá? Eu tenho essa amostra vermelha, a amostra azul e a amostra roxa. A amostra vermelha é considerada a fonte 1. Então, tudo que cai aqui neste canto do gráfico é a minha fonte, a assinatura isotópica da minha fonte. Eu tenho 2 tipos de isótopos aqui diferentes, tá? E tudo que cai nessa extrema esquerda junto com o azul seria a assinatura isotópica da minha fonte 2. E no meio é uma mistura, tá, entre essas 2 fontes. Então, eu tenho aqui o roxo, né, ele está, né, a pergunta vai ser em relação se ele está mais perto do vermelho ou mais perto do azul. Porque se ele estiver mais perto do vermelho, a principal fonte dele é o vermelho, se ele estiver mais próximo do azul, é o azul. Então, a pergunta aqui é, você quer saber qual a fonte das amostras plotadas no roxo? Você poderia afirmar que apenas as bolinhas azuis são fontes para essas amostras? Apenas as bolinhas vermelhas são fontes para essas amostras? As amostras são misturas de fontes azuis e vermelhas. 14, será que é isso? A maioria respondeu mistura. Mistura, e é mistura mesmo, tá? E é mistura mesmo, e é mistura mais da fonte 2 do que da fonte 1. Só que agora, o negócio é o seguinte, nem sempre, né, é tão simples assim. Se eu tiver um cenário que nem esse, que vocês podem ver, são as mesmas amostras, só que o que mudou agora é a cor. A minha fonte 1 já não é mais só a fonte 1. Ela é a fonte 1 azul no tempo 1, ou seja, em 2002, e a laranja é a minha mesma fonte 1, só que em 2003. Tá? A minha fonte 2 também mudou, elas são 4 coisas diferentes. Né? Eu descobri que eu tenho uma fonte 3, uma fonte 4, que eu tenho uma fonte 1 no tempo 1 e a fonte 1 no tempo 2, né, que é diferente. Será que eu posso continuar dizendo que isso é uma mistura dessas 2 fontes, sabendo que isso aqui foi coletado no tempo 2? Né, por exemplo, foi coletado em 2003 e não em 2002? Eu posso dizer que há alguma influência da minha fonte 1?
A minha fonte 1 mudou de assinatura? Não, a minha fonte 1 não mudou de assinatura, ela é a mesma. Né? Então, não tem, como que eu vou dizer, nada, qualquer coisa que tenha causado a produção dessa mistura aqui, não está ligada com a mudança dessa fonte 1 para a fonte 2. E nem aqui. É outra coisa que explica isso. Eu acho que era isso, tá? Que eu queria dizer. A gente pode tirar dúvida, eu queria deixar um pouco, mas não sei se vai dar, né? O que acontece nessas coisas todas? Né? São instrumentos caros, são análises caras para fazer análises utópicas. É importante a gente ter um banco de dados para comparar. É importante a gente ter entender, né, o contexto do meu problema, né? Uma ferramenta, são ferramentas que são mais recentes de aplicação no Brasil, e é importante a gente fomentar o incremento da qualidade dos laboratórios para melhorar os resultados, e é o principal, que os estudantes venham fazer pesquisa nessa área, né, para que a gente produza mais conhecimento nessa área. Estamos cheios de casos e problemas para serem estudados e entendidos com qualidade, né? E, enfim, faltam pessoas, tá bom? Eu agradeço muito o convite, eu achei muito bacana e importante. E eu assim, agradeço mesmo, Ana, obrigado, e estamos aqui, né, se querem conversar mais, perguntar mais coisas, pode mandar e-mail, tá? Obrigada, espero que eu tenha conseguido passar para vocês, assim, um pouco do que é essa área, as possibilidades de atuação, estudo e pesquisa, e que vocês se interessam e venham ajudar a gente. Tá bom? Excelente, Eli. É um assunto, né, como você falou, é muito útil, né, a gente percebe como é útil tanto em relação à qualidade das águas subterrâneas, né, para descobrir uma fonte de contaminação, ou até mesmo para entender a relação com a rocha, né, esses estudos que você mostrou, Caxambu, eu até mandei para os alunos, né, falei para eles, olha, dá uma olhadinha, tem uma prática aqui em Minas Gerais, né, um estudo de caso, muito legal. E também a questão da quantidade de água, né? Então, engloba aí as duas áreas, pensando em água subterrânea, e não só para água subterrânea, né? Vai além da geologia em si. E essa relação da recarga, de entender, né? Renovação, de onde está vindo a água, e até as mudanças, né? Isso era uma coisa que, enquanto o pessoal já vi que tem colocando mais perguntas aí, pensando numa questão bem atual, aí, uma variação de clima, tem como entender como que é essa variação nas águas subterrâneas, né? Por exemplo, a gente sabe que tem água vindo da Amazônia, né, para o Sudeste. Se não tiver mais uma recarga, uma fonte, uma precipitação de uma água que vem de lá, de uma outra região, como que isso altera nas águas subterrâneas? Eu não sei, né? Eu acho que essa resposta deve ser um pouco complexa, mas como que a gente avalia essa mudança? E pensando nisso, também você falou um pouco da comparação, né, da reta local, água subterrânea, água superficial, você até mostrou um estudo de caso. Falando até para os alunos, né, queria que você falasse um pouco como que a gente constrói essa reta, tem número mínimo de dados, um período, um ano hidrológico, por exemplo, para construir isso, para avaliar esse estudo? Tá, então, para a reta meteórica, existem duas coisas. O ideal seria que cada projeto fizesse a sua própria reta, porque no Brasil a gente não tem muitas estações do GNIP, o GNIP, né, que é o Global Network on Isotope Precipitation, que é da Agência Internacional de Energia Atômica. Eles têm várias estações espalhadas do CDTN em Belo Horizonte. Tem uma estação, eles fazem hidrogênio e oxigênio lá também, e aí esses dados ficam disponíveis para as pessoas.
Então, no trabalho de Caxambu, a gente usou parte dos dados do banco de dados do GNIP com a estação do CDTM. Mas o ideal é que a gente sempre instale um coletor e faça coleta. São coletas que a gente deixa o coletor lá durante um mês. São coletores que existem um manual da agência que para evitar o fracionamento, então existem vários modelos que você pode adotar e construir você mesmo, não é caro. E existem também os comerciais que são vendidos para evitar o fracionamento da amostra. E você coleta essas amostras mensais e faz as análises isotópicas, e aí você joga esses dados, esses resultados na reta, né? No gráfico Y-X e traça uma correlação linear entre eles. E aí a gente tem a equação dessa reta, que é a reta meteórica global, local. No caso dos estudos de proveniência, por exemplo, as questões de chuva, o que existe muito hoje, existem duas coisas. Uma é a questão meteorológica atual, né? Então a gente tem gente fazendo trabalhos, meu último artigo que saiu foi com o pessoal que mexe com anéis de árvores, então a gente comparou a assinatura da água de chuva com a assinatura de oxigênio de anéis de árvores em São Paulo, para a gente ver como é que se comporta, como é que a chuva, né, a relação dessas assinaturas da árvore, se a gente pode extrapolar elas no tempo, se elas batem com as assinaturas da chuva, né, e aí a gente consegue ter um histórico um pouco mais preciso aí de mudanças climáticas, porque como esses isótopos fracionam com relação à temperatura, eles são influenciados pela temperatura, a gente consegue amarrar um pouco com essas mudanças de temperatura. Existe agora uma possibilidade de fazer isótopos também de oxigênio 17, né, análise de oxigênio 17, que ele não varia com a temperatura, e ele então traz uma comparação muito melhor, né, ele, o oxigênio 18, muito melhor em relação à evaporação, é mais preciso, né. Existe também um trabalho que a gente fez, que a gente consegue avaliar com relação a essas chuvas, a gente percebe, sim, porque como a formação da chuva é influenciada pela quantidade de umidade, a assinatura isotópica é influenciada pela quantidade de umidade, se essa umidade que vem da Amazônia diminui ao longo do tempo, eu vou ter influência na minha assinatura da chuva, né? Agora, quanto isso vai impactar o aquífero, aí já é um problema que, em São Paulo, por exemplo, né, no nosso caso, a gente sabe que a recarga do aquífero é muito menos a água de chuva natural, né, e muito mais o vazamento da rede de esgoto e da Sabesp. Então, é uma coisa que, né, influencia muito para os reservatórios superficiais, que é de onde vem a principal fonte de abastecimento de água em São Paulo, né? Enfim, eu vi que tem algumas outras perguntas aqui de mistura de água nova e água velha. Existe isso, existe esse risco, né? Por isso que é importante a gente entender como que a gente está extraindo essa água e todo o circuito que essa água percorre. A gente consegue mapear isso. E para isso a gente também não existe só o cálculo de isótopo de datação por carbono 14 envolve descontar uma série de coisas que estão relacionadas ao carbono moderno, né, e que a gente leva em consideração, inclusive, se tem mistura ou não. Ele é mais complicado da gente fazer análise, tá? Mas, sim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Deixa eu ver aqui, tinha uma outra pergunta lá da formação Cauê, né, que eu estava respondendo quando sumiu a voz, sumiu o áudio, né? Vou ler a pergunta, porque aí todo mundo fica sabendo da pergunta. Só antes de comentar, teve muitos parabéns aqui, participação, o pessoal gostou muito. E a pergunta é, supondo que o aquífero Gandarela é associado à formação Gandarela, possui assinatura isotópica já estudada. Se eu encontro uma água com a mesma assinatura em uma área que ocorre outra formação com a formação Cauê, esta água pertence ao aquífero Cauê ou Gandarela? Ela pode ter sofrido contaminação e, consequentemente, mudado sua assinatura? Então, aqui tem várias coisas interessantes para falar, eu vou tentar ser breve, né? Primeiro, a gente não pode usar a assinatura isotópica direto da rocha para fazer, como se fosse, por exemplo,
que a gente tem mais, e principalmente em Minas, de isótopos, são as dados geocronológicas e as análises feitas no âmbito da geologia, da geotectônica, da geocronologia, e o ataque químico para fazer essas análises, ele é diferente da análise do ataque químico que é feito para fazer com a interação água-rocha, tá? No caso da geocronologia, a gente usa HF, que é o ácido fluorídrico, que vai extrair todos os elementos, inclusive o estrôncio, o rubídio, que está na estrutura cristalina dos minerais, porque a gente está quebrando os silicatos. No caso da assinatura para interação rocha-água, a gente não usa o HF. A recomendação do EPA é que a gente use um lixiviado só de nítrico, e a comunidade europeia usa nítrico com clorídrico. Tá? Então, a gente tem essa distinção. Então, não dá para pegar, mas aí a interpretação ela tem que ser feita com muito cuidado, né? Quando a gente usa esse dado geocronológico. Tá? Bom, esse é um ponto. Outro ponto é que tudo depende de como está seu poço, né? O seu poço, toda vez que a gente faz um poço, mesmo de consumo ou de monitoramento, a gente tem que ter muito bem detalhado o perfil construtivo desse poço. A gente tem que saber se o poço está isolado, onde ele está isolado, até que profundidade ele está isolado, em que profundidade está entrando água, se nessa profundidade que está entrando água está tendo que tipo de geologia, é da formação Gandarela, é da formação Cauê, enfim, eu não lembro estratigraficamente, uma está em cima da outra, né? Então, aí a gente tem a formação Cauê está em cima da Gandarela, né, do Grupo Itabira. Então, a gente, como uma está em cima da outra, se de repente eu estou achando que eu estou extraindo Gandarela, né, lá no fundo, e meu poço não está revestido no Cauê, eu vou estar, na verdade, amostrando água misturada das duas formações, tá? E vice-versa, né? Se eu quiser só Cauê, mas de repente eu fiz o poço numa profundidade e eu pego a formação Gandarela, eu também posso ter essa mistura. Então, assim, porque uma coisa é o afloramento em superfície, a outra coisa é o poço na profundidade, né? Então, são essas dimensões todas a gente tem que estar avaliando, tá? Mas se tiver mistura, com certeza a assinatura isotópica vai ser diferente. Excelente, Veri. Pois é uma área que tem que tomar muito cuidado, né? A análise ela tem que ser muito cautelosa, aí mesmo indo para o laboratório tem que tomar muito cuidado com as análises, né? E com a interpretação, né? Porque existe muita gente que vem dessa área clássica da geocronologia, né? E que passa a interpretar dados ambientais e acaba queimando a interpretação, né? Não sei se vocês viram, no caso da barragem da Samarco, né? Houve trabalhos de isótopos que disseram que a lama da Samarco tinha chegado em Abrolhos. Os dados isotópicos não mostram isso. A gente não pode chegar nessa conclusão, certo? Eu falei, inclusive, para o autor dos dados isso, né? Você não pode chegar nessa conclusão, né? Pois ele foi amplamente divulgado, né? Pois é, porque eles não mostram isso. A assinatura, as fontes não estão caracterizadas, o ataque químico não foi feito da forma adequada, né? Não tem diferença de fonte suficiente para você dizer que ali no final tem influência de uma fonte ou de outra, não existe. Muito bom. Fica aí o incentivo para mais pessoas estudarem essa área, né? Porque não falta questões para solucionar. E todos os grupos todas as faculdades de geologia quase têm grupos de isótopos, né? Uhum. Isótopos com água também. Aí em Minas tem na UFOP, tem na UFMG, então, assim, eu acho que uma área que precisa estar em extensão, né? Aumentar. Veri, muito obrigada, gente. Muito bom. Acho que é um assunto que é só o comecinho, né? É um assunto muito extenso. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui, compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Então, muito obrigada. Queria agradecer também as participações. O pessoal parabenizou bastante aí, agradeceu.
E queria fazer o convite para a próxima quinta. A gente vai ter hidrogeologia na mineração, com um geólogo da Vale. Então, próxima quinta, às 15 horas. Que legal. Então, é isso. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, foi ótimo. Espero ter plantado uma sementinha aí em cada um. Tá bom? Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, tchau. Ana.